Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Olá, boa tarde meninas. O meu nome é Alcinda Teixeira e estou aqui para representar a Michelle Chiaro e vou-vos ensinar a fazer esta linda peça, este quadrinho de Páscoa, porque estamos perto da Páscoa. Então eu fiz uma menina coelhinha usando os modeladores da Michelle. Então eu vou começar por vos ensinar a fazer como fiz a placa. Então eu usei uma eva de 5 mm branca, bem grossinha, para fazer o quadrinho. Então eu mais ou menos cortei, eu já tenho aqui esta adiantada, eu cortei uma média de 17 cm por 25 cm, mais ou menos, 25 por 17 cm. Mas depois eu vou-vos dar todos os moldes e as medidas que eu utilizei. Portanto, nesta aqui eu utilizei um tecido. Portanto, eu vou-vos explicar como eu fiz esta técnica. Nesta aqui eu utilizei, que eu vos vou ensinar, utilizei o papel de scrapbooking, uma folha de papel. Vocês também poderiam utilizar um guardanapo. Então eu utilizei uma cola branca de decoupage, uma cola branca que nós usamos para fazer a técnica do guardanapo na madeira e outras coisas. Eu com o pincel, por acaso não tenho aqui a cola, esqueci-me, como sempre tenho que falhar alguma coisa, mas eu vou-vos ensinar que é muito fácil. Vocês com um pincel vão encharcar bem toda a eva, todo o quadrinho com essa cola branca, espalhando bem, e vão colocar ou a folha de decoupage, ou guardanapo, ou até um quadradinho de tecido, o que tiverem e o que gostarem. E vão aplicar e esticá-lo bem para não ficar com rugas, e depois com a cola branca de novo vão passar por cima para ele ganhar uma goma e um brilho. E para ficar, e deixam a secar. É assim, em relação ao, se for tecido, vocês vão ter que deixar ficar, vocês fazem à noite, na noite anterior, deixam ficar toda a noite a secar e no dia seguinte já podem utilizar a peça. Se for o papel ou o guardanapo, seca muito mais rápido, não podem secar com um secador de cabelo para adiantar o processo, têm mesmo que deixar secar ao ar livre. Depois desse processo feito e da peça seca, eu peguei então nos retângulozinhos de eva de várias cores, rosa. Vocês fazem a gosto e a condizer que a peça. Eu utilizei o rosa, o azul e o branco. Eu utilizei mais ou menos uma média de 5 cm por 2 cm. E eu já coloquei alguns, vou agora colocar o resto para que vocês vejam. Eu utilizei mesmo a cola de eva normal e eu fui juntando todos eles certinhos. Eu vou acabar então de colar, eu vou já pôr a cola toda até ao fim e assim eu acertei-os todos deste lado, porque depois deste lado o que não tiver certo eu vou acertar com um x-ato. Cá chamamos um x-ato, não sei como vocês chamam no Brasil. Em Portugal nós chamamos a isto um x-ato, uma faca de corte, é o que eu vou utilizar para acertar. Portanto, assim, depois aqui eu vou colocar o branco. Deste lado também. E ao meio temos uns
espaço mais pequeno, eu vou pôr um rosa. Aqui em baixo vou fazer exatamente a mesma coisa. E agora eu vou virar ao contrário, como vocês podem ver, este excesso, para que tudo fique certo, eu vou cortar assim tudo. Acho que já estou a precisar trocar a minha faca. E em cima também vou acertá-lo todo deste lado. Pronto, como podem ver, já tenho todo o azulejo, prontinho. E agora vocês podem fazer com tinta acrílica, mas eu vou utilizar mesmo o pastel de óleo, lápis pastel de óleo. Vou utilizar um castanho e vou dar um acabamento para ele dar um efeito de mosaico. De azulejo. Então, agora com todos os quadradinhos pintados, vou já explicar como pus a fitinha para depois pendurarmos na vossa porta. Então, eu pego num pouco de cola quente e vou colar o tecido e vou reforçá-lo com esta tirinha para que depois não caia da vossa porta, onde a quiserem colocar. Assim. E agora vou cortar também o excesso. E já temos a nossa placazinha com uma fitinha para pendurar. Vou também colocar um lacinho com uma fita mais larga. Vou fazer um laço. Vou colocá-lo aqui na pontinha vou colocar um pouco de cola quente e vou colocá-lo na ponta depois onde eu vou pendurar, como vocês podem ver. E então, agora o passo seguinte é esta cancelazinha. Ela é feita com um cortador da máquina Sizzix, mas como eu sei que muitas de vocês não têm essa máquina, eu vou depois também passar o molde para o papel para que vocês possam fazê-la. Então eu vou colá-la
aqui por cima do mosaico e eu vou colá-la com a cola instantânea Deva. Eu vou pôr-lhe um risco e vou colá-la por cima. Quem tiver a utilizar o tecido como fundo, pode utilizar a cola quente para colar a cancela, para agarrar melhor. Depois, agora vou-vos ensinar a fazer esta base, onde se vai sentar a nossa coelhinha e os seus ovinhos. Então, é com a mesma erva branca, 5 cm de largura e o mesmo comprimento da plaquinha. Então, vou colocá-la assim, vou pôr cola rápida, a cola instantânea Deva, porque vamos colar a Eva na Eva e vamos acertar assim e vamos colar. Pronto, a nossa plaquinha está completa. Agora vamos passar à bonequinha. Então agora, com o molde do corpo, eu vou passar a cola e fechar, tal e qual como fazemos com as nossas fofuchas, só que este é um mini corpinho. Vou limpar a cola, excesso. Depois eu vou então com uma bola 25, de tamanho 25, eu vou tirar o excesso e vou com uma fita dupla, eu vou colocar à volta, assim, e vou aquecer um pouco de um quadrado até um pouco mais pequeno de Eva branco para moldar na nossa bola, que vai ser a cueca da nossa coelhinha. Eu vou pô-la aqui assim para facilitar depois o encaixe. Então eu vou aquecer. Já está bem quente e vou moldar na bolinha de 25, puxando, e ela fica logo colada na fita que eu coloquei. Vou tirar todo este excesso que não me vai fazer falta, assim. E vou colocá-la no corpinho. Então agora coloco-lhe um pouco de cola para que a cueca não vá, para que a bolinha não fuja. E agora, com o enchimento, eu gosto sempre de encher o corpo para que não fique molinho, para que fique bem durinho. Então, eu vou enchê-lo, o nosso corpinho, com enchimento, todo cheinho. E ele ficou bem rijinho. Vamos então pegar no molde da sainha e vou esquentá-la, aquecê-la
deixar arrefecer um pouco. Vocês podem dar-lhe o efeito que quiserem. E assim que tiver frio, eu vou então vesti-la. E ela vai ficar assim com este formato. E vou colocar umas gotas de cola e atrás também, só para ela não fugir. Vou pegar no moldezinho da blusa, vamos achar aqui o meio da nossa bonequinha e vamos pôr um pouco de cola ao meio do corpo e vestir a blusinha. E atrás pomos cola e vamos, no fundo é o mesmo processo que fazemos com as fofuchas maiores, só que o segredo desta é que a cabecinha dela vai ser feita com os modeladores e ela é uma mini fofuchinha, mini mesmo. E agora vou então, na outra eu não coloquei esta rendinha, mas como eu não gosto de fazer nunca um trabalho igual ao outro, nesta eu vou colocar um folhinho extra por cima da sainha com a cola quente. Eu vou rodá-la toda para lhe dar um efeito de uma nova saia. E vai ficar assim. Este é o molde do casaquinho e então eu vou pôr um risquinho de cola ao meio dele, e cada parte de trás da bonequinha vamos colá-lo esticando assim para a frente. Depois vamos pôr um pouco mais de cola dos lados para ele agarrar e deste lado. E fechamos-lo assim, só da parte de cima, ficando com este efeito. Seguramos bem, por aqui um pouco mais de cola, assim e assim. Depois tenho aqui o molde dos bolsinhos, que também vou pôr cola toda à volta e vamos colá-los também aqui, deixando este espaço aberto. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Assim, para lhe dar um efeito do bolsinho. Aqui não colocamos cola, é só toda a volta. E vamos então passar ao bracinho. Este bracinho, ele foi feito com um modelador de ponteira. Eu tive um acidente, ou seja, o meu modelador do bracinho partiu-se, por sorte, depois de eu ter feito alguns. Por isso eu vou estar a utilizá-lo. Vou cortar, ou seja, eu modelei o bracinho, mas não o tapei. Ele fica modelado e depois é só cortar
todo ele pela parte. É um trabalho, tem que ter precisão para que fique todo certinho. Quem não tiver o modelador da bracinho de ponteira, porque eu gosto de utilizar, e vou pedir outra à Michelle, é uma pena que me tenha acontecido o acidente, porque ele fica com volume, dá um volume muito bonito aos bracinhos. E com o molde da manga eu vou também só fazer aqui um contornozinho cor de pele para ele dar um tom com caneta de gel. Vocês podem utilizar tintas acrílicas. E eu vou então colocá-lo na manga. É um risco de cola no meio. Vou colá-lo aqui e depois vou fazer isto, fechar. Portanto, eu vou pôr cola no fundo e vou fechar. Ponho cola aqui no meio do braço, no meio, e fecho assim. Ele vai ficar assim. Eu já tenho aqui o outro feito. Fica assim, um para cada lado, não se esqueçam, um para cada lado. E vou então passar cola aqui na bordinha da manga e vamos colar. Neste vou fazer o mesmo. E ela vai ficar assim. Então, para fazermos o pezinho e a perninha, eu vou utilizar uma bola número 30 e uma bola 25 e vou tirar uma pontinha, uma ponta, e desta também. E vou com a fita dupla pôr uma tirinha e colar uma na outra. Depois vou tirar um bocadinho das duas ao mesmo tempo para fazer a sola. E com a mesma fita dupla eu vou colocar toda a volta, também embaixo. Portanto, ela vai ficar assim toda à volta e embaixo também. E vou agora já está a colar. E vamos aquecer um pedacinho de Eva branco para moldar no pé. Calçar a meia à nossa menina. Ou seja, esta fita dupla que eu coloco facilita-nos muito a vida, porque ele agarra logo e é só cortarmos agora o excesso.
e fica toda forradinha e esticadinha. Agora, com este molde, que é o molde do sapatinho, eu vou aquecê-lo um pouco também. E ele vai começar a virar para cima. Ao fim de estar quentinho, eu vou e coloco assim, ver se vocês conseguem ver. Vou virá-lo para vocês, para ver se vocês veem. E vou dar este formato, deixá-lo arrefecer e tiro. Vou colocar um pouco de cola e agora vou virá-lo um pouco para mim, mas só para colar e para que fique bem. E atrás também, para colarmos. Tirar o excesso. Acertamos, uns pequenos pormenores. E agora com uma tirinha, portanto este está com o botãozinho para aquele lado, é o que eu vou deixar de fora, e este será assim, portanto eu vou levantar uma pontinha deste lado e colocar cá a nossa tira do sapato e vou passar cola, assim. Vou subir este para dar o efeito de alça, e deste lado vou colocar assim, tirar o excesso, e depois irei colocar um botãozinho, como neste, uma pérolazinha. Vou fazer a sola com erva branca, com este efeito. Vou passar um pouco de cola por baixo e vou pulá-lo logo. Vou tirá-lo daqui para facilitar mais o corte. E vou cortá-lo toda à volta, é a medida da sola, sem precisar de molde. E já ficou coladinho. Vamos então dar-lhe uma tira de acabamento. Cá atrás. Eu vou apanhar os dois, tanto a solinha como esta parte, e vou. Este aqui fugiu, mas já vai ficar coberto. Atrás vamos tirar-lhe o excesso. Como veem, ficou com a solinha do sapatinho. E vou também colocar-lhe já o botãozinho, uma pérolazinha, com cola instantânea ou cola quente, como preferirem, e o pezinho está pronto.